E aí, eu fiz um bloco, gente, de um tema internacional agora. Porque eu me deparei com isso aqui. E olha que coisa também, eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Então agora a gente vai falar da Coreia. Qual? A única. Porque só tem uma. Euronews. Eu procurei em inglês e em português. Essa notícia só tá nesse site, tá, gente? Só tá nesse site. Protestos em Seul exigem fim da cooperação militar entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Primeiro, eu poderia fazer isso aqui, mas eu não vou fazer. Gente, não é uma cooperação, tá? Não é uma cooperação. Os Estados Unidos entram na Coreia, na região sul da Coreia, na década de 40 e não saem nunca mais, tá? Não é uma cooperação, é uma submissão. O exército coreano é submisso aos Estados Unidos. Submisso. Então, sim, a Coreia do Sul é uma ocupação militar estadunidense. E aí as pessoas estão protestando contra isso. E foi o que eu falei. Eu só achei essa notícia nesse site. Milhares de pessoas reuniram-se no centro de Seul neste sábado, num protesto que pede ao governo sul-coreano que suspenda a política hostil em relação à Coreia do Norte e à China, incluindo os exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos. Os manifestantes pedem ainda que o governo estabeleça um tratado de paz e cooperação com Pyongyang. Seul é a capital da Coreia do Sul. E eu tô fazendo assim... Na verdade, o nome é República da Coreia, né? A gente chama a Coreia do Norte de Coreia Popular e a Coreia do Sul de República da Coreia. Mas a Coreia, pros coreanos, tem uma Coreia só. A Coreia foi artificialmente dividida pelos Estados Unidos. Milhares de pessoas reuniram-se no centro de Seul nesse sábado num protesto que pede ao governo sul-coreano que suspenda a política hostil em relação à Coreia do Norte e à China, incluindo os exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos. Os manifestantes pedem ainda que o governo estabeleça um tratado de paz e cooperação com Pyongyang, que é a capital da Coreia Popular, Coreia do Norte. Gente, talvez vocês não saibam, mas... Primeiro, na Coreia do Sul, vamos chamar de Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório para todos os homens. Ah, Ian, mas no Brasil também não é? Sim. Só que na Coreia do Sul, você só não é dispensado do serviço militar se você tiver com câncer terminal, assim. A maior parte dos homens serve. É muito difícil você não servir. É só se você tiver algum problema de saúde grave que você não serve. Virtualmente, todos os homens têm que servir no serviço militar coreano. E foi o que eu falei. O exército coreano, o exército do sul da Coreia, é submisso às forças armadas estadunidenses. Então, olha só. Caso vocês nunca tenham visto isso aqui, vou traduzir aqui no automático. Forças dos Estados Unidos Coreia, né? O SFK. Forças dos Estados Unidos da Coreia são um comando subunificado do Comando dos Estados Unidos. O SFK é o quartel-general conjunto das forças e componentes de combate prontos para o combate dos Estados Unidos sob o comando das Forças Combinadas ROK Estados Unidos. Um comando supremo para todos os comandos de componentes terrestres, aéreos e marítimos de operações especiais da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Os principais elementos da USFK incluem o 8º Exército dos Estados Unidos, EUSA, e as Forças Aéreas dos Estados Unidos, as Forças Navais dos Estados Unidos, as Forças de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e o Comando de Operações Especiais, SOCKOR. Foi criado em 1º de julho de 57. Então aqui os generais responsáveis. Me digam se isso não é uma ocupação militar. A Coreia... A República da Coreia é uma ocupação militar estadunidense. E, novamente, a Coreia do Sul só se tornou moderadamente democrática na década de 90. Antes disso, a Coreia do Sul era uma ditadura brutal. Brutal. E desse histórico da Coreia, quase não se fala. Quando vai se falar de autoritarismo coreano, se referem à Coreia do Norte. E parece que todo esse passado... Eu botei moderadamente porque moderadamente, mas que é diferente do que era antes Esse passado da Coreia, de 90 para trás, nunca é abordado pelos liberais que defendem o progresso econômico da Coreia. Então quando a gente fala melhor Coreia, a se referir à Coreia Popular, não é brincadeira, tá, gente? É desenvolvimento a convite, vamos combinar, né? E aí, falando sobre a revolta de Jeju, muito bem colocado, porque eu separei um texto do Ópera. Do Ópera, por que eu falei no masculino? Da Ópera. Porque vamos aprender um pouco sobre isso, né? Coreia, um pouco de história explica tudo. Vamos ler um pouquinho sobre a história da Coreia? Eu não vou ler tudo, mas eu quero convidar vocês a lerem esse texto, tá? E eu vou dar uma dica geral pra vocês. Se vocês querem aprender sobre algum tema de socialismo real ou de geopolítica, entra na Ópera e procura na palavra-chave.
Geralmente tem textos bons, acessíveis, curtos, que dá pra introduzir o tema. Façam isso, é uma coisa que eu faço. Como diz o ditado tradicional, abre aspas, não é o conhecido que te coloca em apuros, mas o que você sabe que não é conhecido. Se os americanos sabem alguma coisa sobre a Coreia, é que os norte-coreanos começaram a Guerra da Coreia em 50 quando invadiram a Coreia do Sul através do paralelo 38, e que após 3 anos de combate, a fronteira se estabeleceu novamente na mesma linha. A realidade do conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é muito mais complexa e muito mais interessante do que aquela história simplista. Porque a narrativa dos Estados Unidos é essa. A Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul e aí os Estados Unidos foram lá defender a democracia. Essa é a narrativa, tá? Vocês vão ver que não é bem assim. Um bom ponto de partida para entender o conflito permanente entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é o acordo entre os Estados Unidos e o Japão em 1905, conhecido como Acordo Taft-Katsura, que foi assinado quando o Japão estava derrotando a Rússia em 1904 e 1905 na Guerra Russo-Japonesa. Nesse documento, os Estados Unidos concordaram com a colonização japonesa da Coreia, em troca da ocupação americana do Havaí, que os Estados Unidos anexaram em 1898, e as Filipinas, que os Estados Unidos haviam adquirido em um saque em 1898 no final da Guerra Hispano-Americana. Os coreanos não foram consultados sobre esse acordo. Em 1910, o Japão anexou oficialmente a Coreia, mas o Japão já ocupava a Coreia faz tempo, tornando-a uma colônia subserviente. Isso também foi sancionado pelos Estados Unidos no acordo Taft-Katsura, 5 anos antes. O domínio japonês foi brutal. Estima-se que pelo menos 18 mil coreanos foram mortos por resistirem à ocupação. Os coreanos foram forçados a ter nomes japoneses, falar japonês. Os rapazes coreanos foram forçados a servir nas forças armadas e enviados ao Japão para trabalhar por salários de escravos. E dezenas de milhares de mulheres coreanas foram forçadas à escravidão sexual para o prazer dos homens japoneses. São as mulheres de conforto. A gente falou sobre isso esses dias, depois que o Shinzo Abe foi de comes e bebes. Gente, essa é uma das razões pelas quais a gente diz que a linha do tempo da guerra é muito ocidental, é muito eurocêntrica. Quando o Japão entra na Coreia e anexa a Coreia em 1910, o Japão só sai da Coreia em 1945. O Japão só é expulso da Coreia pelo Exército Vermelho, junto com as forças coreanas, vindas da China, da Manchúria. Essa linha do tempo da Primeira e da Segunda Guerra, para a Ásia, ela não faz sentido. Na Primeira Guerra, o Japão estava na Coreia. Na Segunda, o Japão ainda estava na Coreia, eles não saíram. Vocês conseguem entender o que é a história da Coreia? A Coreia passou o século XX inteiro sendo hostilizada. O século XX inteiro, gente, inteiro. Assim que o Japão é expulso, a Coreia, principalmente a porção norte da Coreia, começa a ser hostilizada pelos Estados Unidos. E a guerra da Coreia não é uma guerra, ela é um massacre. Ela é um massacre. Os Estados Unidos só não mataram todos os coreanos na porção norte do país porque eles não conseguiram. Não surpreendentemente, quando o Japão se rendeu aos Estados Unidos e seus aliados em 15 de agosto de 1945, os coreanos ficaram entusiasmados com essa aparente libertação da opressão japonesa. Eles estavam prontos e dispostos a formar seu próprio governo, o Comitê para a Preparação da Independência Coreana. Formado rapidamente, organizou comitês populares em todo o país para coordenar a transição para a independência. Em 28 de agosto de 45, o CEPIC anunciou que funcionaria como governo nacional temporário da Coreia. Em 6 de setembro, delegados de toda a Coreia, tanto ao norte quanto ao sul da linha de demarcação artificialmente imposta, se reuniram em Seul para criar a República Popular da Coreia. Coincidentemente, o anúncio dos coreanos de sua independência unificada ocorreu apenas 4 dias após a declaração de independência unificada de Ho Chi Minh para todo o Vietnã. Mas os Estados Unidos tinham um plano diferente para a Coreia. Na conferência de fevereiro de 45 em Yalta, o presidente Roosevelt sugeriu a Stalin, sem consultar os coreanos, que a Coreia fosse colocada sob tutela conjunta após a guerra antes de obter sua independência. Em 11 de agosto, 2 dias depois que a segunda bomba atômica foi lançada, garantindo assim a iminente rendição do Japão, e 3 dias depois que as forças russas entraram... eles completaram. 3 dias depois que as forças russas entraram na Manchúria e na Coreia para expulsar os japoneses, como foi acordado para evitar mais baixas dos Estados Unidos. Novamente, se fossem só as bombas, o Japão não teria se rendido, tá? O que fez o Japão se render foi a invasão da Manchúria e a libertação da Manchúria por parte do Exército Vermelho. Então, por favor, não vão achando que foram as bombas que encerraram a guerra. Isso é o ponto de vista estadunidense para colocar o seu protagonismo, para elevar o seu protagonismo na Segunda Guerra. Truman apressadamente ordenou ao seu departamento de guerra que escolhesse uma linha divisória para a Coreia. 2 jovens coronéis receberam 30 minutos para resolver o problema. O paralelo 38 foi rapidamente escolhido. Surpreendentemente, Stalin concordou com essa partição temporária. Não sei os detalhes disso aqui. Surpreendentemente, Stalin concordou? Ele tinha algum jeito de discordar disso? Discordar como, sabe?
Em 15 de agosto, o governo militar do Exército dos Estados Unidos da Coreia foi formado. Em 8 de setembro, 72 mil tropas americanas começaram a chegar para impor a ocupação formal do Sul. O general Douglas MacArthur, como comandante das potências aliadas vitoriosas no Pacífico, formalmente emitiu uma proclamação dirigida ao povo da Coreia, anunciando que as forças sob seu comando ocuparam hoje o território da Coreia ao sul de 38 graus de latitude norte. Ironicamente, a Coreia, que não foi agressora durante a Segunda Guerra Mundial e ao longo da história agora estava dividida, enquanto o Japão permanecia intacto. Os Estados Unidos entenderam que, se fosse para afirmar o controle capitalista de estilo ocidental na Coreia, ele teria que derrotar e então eliminar a República Popular da Coreia, que tinha base ampla, popular e democrática com tendências socialistas. Tendência é com bases socialistas sólidas, né? Em vez de repatriar os japoneses como mandado, o governo militar dos Estados Unidos, dirigido por 2 mil oficiais norte-americanos, a maioria dos quais não conseguia falar e entender o idioma coreano, recrutou-os rapidamente e seus colaboradores coreanos para continuarem funções administrativas. Notoriamente, o governo militar dos Estados Unidos reviveu a temida política colonial japonesa, a Polícia Nacional da Coreia. Política. Cerca de 85% dos coreanos que serviram na Força Policial Colonial Japonesa foram rapidamente empregados pelos Estados Unidos para cuidar da Polícia Nacional da Coreia. Os Estados Unidos organizaram apressadamente os coreanos conservadores ricos, que representavam a tradicional elite proprietária de terras. Em 16 de setembro, formaram o Partido Democrático Coreano. Identificaram rapidamente várias centenas de conservadores, entre os coreanos mais velhos e mais instruídos, que serviram aos japoneses, e poderiam servir como núcleo para o partido recém-formado. Estes eram os coreanos que tinham enriquecido com consequência de anos de colaboração com os japoneses. Em 12 de outubro, os Estados Unidos transportaram o coreano-americano Syngman Rhee de Washington, onde ele havia vivido os últimos 40 anos, para Seul, para chefiar esse governo fantoche. Vou adicionar aqui, governo fantoche. Em 12 de dezembro de 45, o governo militar dos Estados Unidos proibiu a República Popular da Coreia e todas as organizações e atividades relacionadas aos povos locais, provinciais e nacionais, incluindo todos os sindicatos. Se a República Popular da Coreia tivesse sido capaz de seguir com seus planos de uma Coreia unificada, é quase certo que o comunista Kim Il-sung teria sido eleito presidente sob uma Coreia unificada, assim como Ho Chi Minh teria vencido se houvesse eleições no Vietnã dividido em 56. Já que ele passou os 10 anos anteriores liderando ações de guerrilha contra os ocupantes japoneses e era muito popular. Na recém-criada Coreia do Sul, surgiu um movimento de resistência em larga escala contra os militantes dos Estados Unidos, ou contra os militares dos Estados Unidos e seu governo coreano fantoche. Em setembro de 46, uma greve de trabalhadores se espalhou pelo país, que foi então violentamente reprimida pelo novo exército da República da Coreia e pelos militares estadunidenses. Pelo menos 100 mil coreanos foram mortos, com mais de 30 mil presos. Líderes regionais e locais do movimento popular estavam agora mortos na prisão ou tinham ido para a clandestinidade. Em 1 de março de 48, uma grande manifestação não violenta na ilha de Jeju, na Coreia, aconteceu para celebrar o aniversário das manifestações massivas do povo coreano em 19, contra a ocupação japonesa. Aproveitando a ocasião para protestar contra as eleições separadas planejadas por Rhee, marcadas para maio de 48, a multidão foi atacada pela Polícia Nacional da Coreia. A polícia prendeu 2,5 mil pessoas, vários foram feridos e vários coreanos foram torturados e depois mortos. O incidente de 1º de março provocou uma enorme rebelião do povo, que estourou na ilha em 3 de abril. Rhee foi eleito presidente em 20 de julho de 48, em uma eleição absurda em que apenas a elite do país participou. O comandante militar dos Estados Unidos em Jeju, o coronel Rothwell Brown, ordenou uma campanha indiscriminada de terra arrasada quando a revolta de Jeju se intensificou. A Marinha dos Estados Unidos bloqueou a ilha com 18 navios de guerra, enquanto bombardeavam com canhões 37mm. Aviões dos Estados Unidos realizaram missões regulares de reconhecimento e lançaram granadas e bombas. Unidades do exército coreano da cidade portuária de Yosu, no sul do país, foram obrigados a derrubar a resistência de Jeju e se rebelaram, recusando-se a ir. Essa rebelião rapidamente se espalhou para outras áreas da parte sul do continente. Em 2 semanas, o motim foi contido por uma campanha brutal coordenada pelo assessor militar dos Estados Unidos, o capitão James Houseman, e realizada com a ajuda de aeronaves, tropas de fogo e tropas terrestres dos Estados Unidos. Todos os coreanos suspeitos ou aqueles que pensavam simpáticos à insurreição foram executados. A insurgência de Jeju foi derrotada em agosto de 49, com a repressão crescendo e suas dimensões sádicas. Os suspeitos muitas vezes eram despidos, torturados, forçados a fazer sexo antes de serem decapitados, enquanto seus entes queridos eram forçados primeiro a assistir, enquanto batiam palmas com suas mãos, depois a desfilar diante dos seus torturadores, carregando as cabeças decepadas dos membros da família. A perversidade sexual e a violência militar são companheiros comuns. Pergunte a qualquer soldado, estima-se
que 60 mil moradores da ilha foram mortos pelas forças sul-coreanas e norte-americanas, com outros 40 mil fugindo para o exterior. O movimento de guerrilha contra o exército dos Estados Unidos e o governo de Syngman-rhee espalhou-se pela Coreia do Sul e durou até o fim da guerra em 53. O governo usou uma superioridade militar para encarcerar centenas de milhares de coreanos que tinham ou poderiam ter tido quaisquer simpatias socialistas ou comunistas. Um grande número de agricultores, aldeões, residentes urbanos foram sistematicamente cercados em áreas rurais, aldeias e cidades de toda a Coreia do Sul. Os cativos eram regularmente torturados para que dessem nomes de outros companheiros. Milhares foram presos e outros milhares foram forçados a cavar valas comuns antes de serem obrigados a entrarem nas valas e serem baleados por outros coreanos, muitas vezes sob a vigilância de oficiais dos Estados Unidos. As estimativas de civis assassinados sob o pretexto de matar comunistas durante a era da ocupação legal dos Estados Unidos de 45 a 48 e o período posterior de 30 de junho de 49, quando as tropas de combate dos Estados Unidos foram finalmente retiradas, estão na faixa dos 500 mil. Ninguém sabe ao certo, porque nenhum registro foi mantido e os fatos sobre esse massacre foram forçosamente escondidos por 40 anos. Durante as décadas do pós-guerra das ditaduras de direita sul-coreanas e as famílias amedrontadas das vítimas mantiveram silêncio sobre o verão sangrento. Relatórios militares americanos do massacre sul-coreano foram classificados como secretos e arquivados em Washington. Relatos de comunistas foram descartados como mentira. Somente a partir dos anos 90, com a democratização da Coreia do Sul, a verdade começou a vir à tona. Em 2002, a fúria de um tufão revelou uma vala comum. Outra foi encontrada por uma equipe de notícias de televisão que invadiu uma mina fechada. A Coreia do Norte e do Sul se confrontaram cada vez mais no paralelo 38 antes do início da guerra. O governo norte-coreano afirmou que apenas em 49 o exército e a polícia sul-coreana cometeram mais de 2.600 incursões armadas no norte. Posteriormente, os documentos sugerem que, no mínimo, houve vários ataques das forças sul-coreanas ao norte e que muitos, se não todos os ataques ao sul haviam sido represálias. Observe como a Wikipedia relata a briga. Abre aspas. Sérios conflitos na fronteira entre o sul e o norte ocorreram em agosto de 49, quando milhares de tropas norte-coreanas atacaram as tropas do sul-coreanas ocupadas pelo território ao norte do paralelo 38. A Coreia do Sul já tinha tropas ao norte da fronteira, mas nessa visão foi o norte que atacou. Isso aqui é a narrativa dominante, tá, gente? Se você perguntar para qualquer estadunidense a respeito da Guerra da Coreia, eles sempre vão falar que o norte ficava hostilizando o sul até que os Estados Unidos interveio para recuperar o sul e democratizar o sul e libertar o sul das ameaças do norte. Não é bem assim que a banda toca, tá? Não é bem assim que a banda toca. O capitão James H. Hausman escreveu em uma nota informativa para o general Roberts em agosto de 49. Meu colega e eu estamos firmemente convencidos de que todos os ataques à Coreia do Sul foram represálias. E quase todos os incidentes foram provocados pelas forças de segurança sul-coreanas. O coronel Min Ki-sik, comandante e assistente da Escola Coreana de Armas, observou em 49. Geralmente se ouve que o exército nunca ataca a Coreia do Norte e está sempre sendo atacado. Isso não é verdade. Majoritariamente, nosso exército está atacando primeiro e atacamos mais forte. Os pronunciamentos públicos de Syngman-rhee, ao longo de 49 e de 50, constantemente falavam do seu desejo em ordenar forças para atacar o norte. Em 49, ele afirmou: eu realmente sinto que agora é o momento mais psicológico quando devemos tomar uma medida agressiva. O Washington Post cita dizendo, em 49, meu governo não tolerará mais uma Coreia dividida. Se tivermos que resolver isso pela guerra, faremos todos os combates necessários. Segundo o governo norte-coreano, o ataque contra a Coreia do Sul em 25 de junho de 50, foi uma resposta a um bombardeio de 2 dias pelos sul-coreanos e seus ataques surpresa contra a cidade de Haeju e outros lugares. No início da manhã de 25 de junho, antes do amanhecer, em contra-ataque na conta norte-coreana, o Escritório de Informação Pública da Coreia do Sul anunciou que as forças do Sul tinham capturado Haeju. O governo sul-coreano depois negou ter capturado a cidade e culpou um oficial exagerado pelo relatório. A Iugoslávia e a União Soviética propuseram que a Coreia do Norte fosse convidada para o Conselho de Segurança da ONU para apresentar o seu lado da história, mas a proposta foi rejeitada. Seja qual for a causa, os soldados norte-coreanos cruzaram a fronteira em 25 de junho e em 28 de junho eles estavam em Seul, que fica a apenas 56 quilômetros de distância. O exército sul-coreano efetivamente se desfez. Entre 25 de junho e 28 de junho, as forças sul-coreanas diminuíram de 95 mil homens para 22 mil homens, quase todas as perdas devido a deserções. Isso aqui é importante. Deserções, gente. Os militares olhavam e falavam, eu vou defender essa bosta aqui? Eu não. Vai te tomar no cu. Os caras só desertavam. Inclusive, eu não sei se eles vão falar isso nesse texto, na Guerra da Coreia em si, militares estadunidenses desertaram também. E trocaram pro lado da Coreia do Norte. Perceberam que estavam cometendo um genocídio
descobriram a verdade e foram pro lado da Coreia. Só que isso vocês quase não veem. Vocês veem de pessoas fugindo do comunismo, fugindo não sei o quê. Pô, e os soldados estadunidenses que desertaram pro lado do comunismo? Isso é raro de vocês verem. Tem foto e o caralho, sabe? No dia em que Seul caiu, o presidente Ri ordenou a morte de qualquer um considerado opositor político em qualquer lugar da Coreia do Sul. Os assassinatos ocorreram em todos os lugares que ainda eram mantidos pelas forças sul-coreanas. Numerosos massacres ocorreram, muitos deles não dirigidos contra opositores, mas cidadãos comuns. Por exemplo, em 7 de fevereiro de 51, 705 cidadãos desarmados nas aldeias de Sancheon e Hamyang foram mortos pelo exército sul-coreano. 2 dias depois, 719 civis da aldeia de Jeochang foram baleados. O coronel norte-americano Donald Nichols, um amigo pessoal de Ri, relatou ter testemunhado em Suwon, sul de Seul, o massacre de 1.800 prisioneiros políticos no final de junho de 50. Ele descreveu o trabalho de 2 tratores, um cavando uma série de valas e outro cobrindo com terra os corpos baleados depois que eles fossem despejados nas covas. Gregory Henderson, que serviu como diplomata norte-americano na Coreia no final da década de 40 e início dos anos 50, estimou que provavelmente mais de 100 mil civis sul-coreanos foram mortos sem qualquer julgamento pelas forças de Ri durante a Segunda Guerra. Ou durante a guerra, desculpa. Falei Segunda Guerra. A eclosão de conflitos criou uma massa de refugiados tentando escapar para lugares seguros. Havia tantos que chegaram a bloquear movimentos militares ao longo das estradas. Ordens foram dadas pelos comandantes militares dos Estados Unidos a atirar nos refugiados. Em 26 de julho de 50, o 8º Exército dos Estados Unidos, que a gente já leu sobre no Wikipedia lá, o nível mais alto do comando da Coreia, emitiu ordens para deter todos os civis coreanos. Abre aspas. Não, repito, nenhum refugiado poderá cruzar as linhas de batalha a qualquer momento. O movimento de todos os coreanos em grupo cessará imediatamente. Fecha aspas. Depois disso, os refugiados foram mortos enquanto tentavam fugir da guerra. No mesmo dia em que o 8º Exército dos Estados Unidos editou sua ordem para deter refugiados em julho de 50, cerca de 400 civis sul-coreanos reunidos na ponte Nogun-ri foram mortos por força dos Estados Unidos do 7º Regimento de Cavalaria. Alguns foram baleados acima da ponte nos trilhos da ferrovia, outros foram atacados por aviões dos Estados Unidos. Mais foram mortos sob os arcos em uma provação de que os sobreviventes locais dizem ter durado 3 dias. Abre aspas. Havia um tenente gritando como um louco, atirando em tudo, matando todos eles, fecha aspas. Lembra o veterano da 7ª Cavalaria, Joe Jackman. Abre aspas. Eu não sabia se eles eram soldados ou o quê. Crianças, havia crianças lá fora, não importava o que fosse. 8 ou 80, cegas, aleijadas e loucas. Eles atiravam nelas, fecha aspas. O mais alto oficial da lei da Coreia, o 2º procurador-geral do presidente Truman, J. Howard McGrath, referiu-se aos coreanos como roedores e, portanto, não se arrependia do massacre em curso. Enquanto isso, os Estados Unidos destruíram facilmente a precária força aérea e as defesas aéreas da Coreia do Norte, iniciaram uma campanha de bombardeio desimpedido do norte em 29 de junho de 50, que durou 3 anos. Durante esse período, as forças dos Estados Unidos voaram 1.040.000 sobrevoos, lançaram 386.037 toneladas de bombas e 37.357 toneladas de napalm. Se alguém contar todos os tipos de munição transportados pelo ar, incluindo foguetes e munição e metralhadoras, a tonelagem total chega a 698.000 toneladas. Os Estados Unidos destruíram todas as cidades, todas as aldeias, todas as barragens, todas as estradas de ferro e todas as estradas da Coreia do Norte. Estima-se que 2,5 milhões de norte-coreanos morreram no bombardeio, a maioria deles civis, muitos deles incinerados pelo napalm. O aviador Frederick Champlin observou, abre aspas, uma coisa sobre o napalm é que quando você atinge uma aldeia e vê em chamas, você sabe que conseguiu alguma coisa. Nada faz um piloto se sentir pior do que trabalhar em uma área e não ver que ele conseguiu fazer qualquer coisa, fecha aspas. Em 25 de junho de 51, o general O'Donnell, comandante do Comando de Bombardeio de Forças Aéreas do Extremo Oriente, testemunhou uma resposta a uma pergunta ao senador John C. Stennis. Abre aspas. A Coreia do Norte foi virtualmente destruída, não é? Fecha aspas. Abre aspas. Ah, sim. Eu diria que quase toda a Península Coreana está uma verdadeira bagunça. Tudo está destruído. Não há nada digno do nome. Pouco antes de os chineses chegarem, ficamos de castigo. Não havia mais alvos na Coreia. Em 52, o general Curtis LeMay declarou, abre aspas, nós bombardeamos cada cidade 2 vezes. Agora vamos voltar a pulverizá-las em pedras. Em agosto de 51, o correspondente de guerra Tibor Murray declarou que havia testemunhado uma completa devastação entre o rio Yalu e a capital. Ele disse que não havia mais cidades na Coreia do Norte. Minha impressão é de que estou viajando na Lua porque havia apenas devastação. Cada cidade era apenas uma coleção de chaminés. O principal oficial norte-coreano que fora prisioneiro de guerra, o general William Dean, informou que a maioria das cidades e aldeias norte-coreanas que ele viu eram ou escombros ou terreno baldio coberto de neve.
Como resultado final dessa destruição em todo o país, o general MacArthur, em dezembro de 50, pediu 34 bombas atômicas para criar um terreno baldio nuclear ao longo da fronteira chinesa. Embora esse pedido tenha sido rejeitado, o presidente Truman e outros repetidamente examinaram a melhor maneira de usar bombas atômicas na guerra. Depois que Truman demitiu o general MacArthur, em maio de 51, o antigo comandante supremo declarou ao Congresso, abre aspas, a guerra na Coreia já destruiu uma nação de 20 milhões de pessoas. Eu nunca vi tamanha devastação. Depois que eu olhei para os destroços, aqueles milhares de mulheres e crianças, eu vomitei. 3 anos após o início da guerra, um cessar-fogo foi finalmente assinado. Tudo estava de volta ao lugar em que estivera, no começo, com quase as mesmas fronteiras de antes da guerra e o mesmo sonho não realizado da reunificação. Ninguém havia vencido, todos haviam perdido. Calcula-se que a guerra tenha custado a vida de 5 milhões de pessoas, de longe a maioria deles civis. Algumas lições poderiam ter sido aprendidas com a Guerra da Coreia. Uma é, como o famoso jornalista E.F. Stone observou, abre aspas, todo governo é dirigido por mentirosos e nada do que eles dizem deve ser acreditado, fecha aspas. Outra seria o reconhecimento expresso pelo veterano de guerra Mike Hasty de que, abre aspas, os Estados Unidos são uma máquina de matar imparável, fecha aspas. Como vivemos dentro das mentiras contadas pelo nosso governo e, portanto, deixamos de aprender depois da Coreia, os Estados Unidos devastaram o Vietnã, o Laos, o Camboja, o Afeganistão, o Iraque, a Síria, a Líbia, causando sofrimento humano incompreensível e destruição massiva dos seres humanos e sistemas naturais. Tá, o texto é estadunidense, por isso que ele tem uns ruídos aí, né? Portanto, digamos, como um experimento de pensamento, que você é o único adulto maduro na sala e, portanto, sua responsabilidade de subjugar as personalidades patológicas que inevitavelmente surgem como líderes do governo dos Estados Unidos e das Forças Armadas Americanas. Subjugá-los pelo amor das suas vítimas sofridas em prol da saúde e a viabilidade do ecossistema da Terra e da biosfera como um todo. O que você faz? É com você. Aqui está um possível caminho a seguir. Depois que a União Soviética se desfez, Gorbachev disse que era um sistema maligno, tinha que ser desmantelado. Certamente, esse sistema criminoso dos Estados Unidos também precisa ser desmantelado. Enche o cu de dois-ladismo e fala merda, tá? O maior fornecedor de violência do mundo hoje, meu próprio governo, pelo amor das centenas de milhares de milhares que tremem sobre nossa violência. Eu não posso ficar em silêncio. O cara, ele criou um dois-ladismo aqui da União Soviética com os Estados Unidos que não existe, tá? Então, novamente, eu não esperaria de um estadunidense falar do Stalin em termos positivos sob nenhuma circunstância. Gente, vocês leram bem isso aqui? Os Estados Unidos destruíram tudo na Coreia. Tudo. Os Estados Unidos destruíram tudo na Coreia. Tá? E aí, vocês entendem o ódio que os coreanos têm aos Estados Unidos? E isso aqui não foi há 1000 anos. Isso foi ontem. Isso foi em 1953. Ontem. Tá? Vocês já viram Pyongyang? Essa é Pyongyang. Em 53... não tinha nada aqui. Isso aqui era um terreno baldio. Eu discordo da conclusão do texto. A guerra teve uma vitória. A guerra teve um vitorioso. Sabe quem venceu essa guerra? Os coreanos. Eu vou repetir o que um oficial do exército lá coreano falou numa entrevista. Se um tigre ataca um gato e o gato sobrevive, quem venceu esse embate? Se um tigre ataca um gato e o gato sobrevive, o gato ganhou. Foi isso que aconteceu com a Coreia, gente. Os Estados Unidos só não mataram absolutamente todas as pessoas que residiam ao norte do paralelo 38 porque não deu. Era a ideia. E hoje Pyongyang tá assim. Hoje a Coreia tem cidades, tem indústria, tem comércio. Então assim, a experiência coreana, ela nunca pode ser desassociada da experiência que a Coreia teve no século XX. E isso é uma das coisas que contribui com a compreensão do prestígio que a família Kim tem. Se acusa muito a Coreia de perpetrar culto de personalidade. Gente, a família Kim, principalmente o Kim Il-sung, tem um prestígio muito grande por terem sido os líderes da resistência coreana. Eles são símbolos da resistência coreana. Da resistência contra o Japão e da resistência contra os Estados Unidos. E assim, nós não fazemos a menor ideia do que é passar pelo que a Coreia passou. Eu não faço a menor ideia do que ter avós que viram um país que estava numa situação de terra arrasada, de vilas pegando fogo com napalm, de crianças nascendo com deficiência por conta das substâncias tóxicas que as bombas deixam. Então parte do prestígio da família Kim vem disso, gente. Não dá pra desassociar uma coisa da outra. Não é uma dinastia, velho. Não é uma dinastia. Dinastia é a Rainha Elizabeth, isso é uma dinastia. Não existe em nenhum lugar da Constituição coreana dizendo que quem tem que governar a Coreia é da família Kim. Isso não existe. É porque a família Kim tem muito prestígio, mas não é uma dinastia.
Eles são eleitos. Por que eles são sempre eleitos? Porque a família deles tem muito prestígio, por conta desse histórico. Não porque tem sangue azul. Não porque representa um título nobiliárquico. Não faz o menor sentido falar de dinastia. Tô falando da família do Kim Il-sung, não família Kim, né? Porque é que nem falar a família Silva. E pra vocês terem uma ideia, gente, o Biden acumula mais cargo do que o Kim. Então, na prática, o Biden tem mais poder sobre os Estados Unidos do que o Kim tem sobre a Coreia. O Kim Jong-un, que eu tô falando agora. Então, esse prestígio da família do Kim Il-sung vem desse histórico da resistência contra o Japão e da resistência contra os Estados Unidos. Agora, sabe o que é uma monarquia de verdade? A Inglaterra, porra. Como a gente tem essas informações se a Coreia é tão fechada? Quem disse que ela é tão fechada assim? Porque assim, né? Fechada pero no mútil, né? Quando é pra falar que o cara foi... que o Kim Jong-un matou o cara com a bomba lá, e a informação é fácil, né? Quando é pra falar de coisas cotidianas, tipo como funciona o governo deles, aí é fechado, aí não dá pra saber. Então, dá pra saber, mas não dá pra saber pero no mútil, né? Muito pelo contrário. Quando é favorável à Coreia, não dá pra saber. Quando é difamando a Coreia, aí dá pra saber, né? Quando é pra falar que não dá pra dobrar jornal, aí, porra, puta. Nossa, informação diretamente da fonte verossímil e completamente confiável, né? Agora, pra falar que qual cargo é o do Kim Jong-un, pra falar do parque aquático que eles abriram, aí não dá pra saber. Não, a Coreia é muito fechada. Muito fechada, não tem como saber. Nunca tem como saber. Agora, falar que a Coreia ganhou a Copa, aí pode, né? O Kim é líder supremo. Isso significa que ele tem asas e solta raio pelo olho porque ele é supremo? Não. Nós não temos o Supremo Tribunal Federal? Não tem a Corte Suprema nos Estados Unidos? É supremo porque é a última instância. O Kim é o líder supremo da Câmara Suprema. É só por isso. O nome é isso. Não porque ele porque ele não sangra, sabe? Porque tem um pau de 80 centímetros. Não é por isso, tá? Porque é tão restritivo pra quem vai visitar lá? Cara, porque a Coreia é um dos países mais hostilizados do planeta Terra. Então eles têm que tomar cuidado com absolutamente tudo, o tempo todo. É questão de segurança. Você ouviu o que eu acabei de falar do que os Estados Unidos fez com a Coreia? Todo cuidado é pouco depois disso. Lá é ditadura do proletariado. Cara, nem existe burguesia na Coreia. Não existe propriedade privada na Coreia. Se isso não é uma ditadura do proletariado, eu não sei o que é. Sim, a Coreia está em armistício até hoje. E aí, olha essa notícia. Seul, capital da Coreia do Sul, oferece pacote de ajuda em troca da desnuclearização da Coreia do Norte. Mano, se eu fosse o Kim, eu tenho certeza. O Kim deve ter recebido essa notícia desse jeito aqui, ó. Eu tô tendo que tomar cuidado pra não dobrar a imagem aqui, senão eu sou assassinado e minha família paga bala. O Kim deve ter recebido essa notícia desse jeito aqui, ó. Essa é boa. Conta outra, irmão. Esse foi o semblante do Kim na hora que ele viu isso aqui. Eu vou ler de novo. Seul oferece pacote de ajuda em troca da desnuclearização da Coreia do Norte. Faz-me rir, cara. Tá cheio de gracinha essa Seul. Irmão, a Coreia do Norte não quer ajuda. Ela quer o direito de poder existir, tá? Existir, é só isso. O que a Coreia quer é o direito de existir, só. De ser livre, sem ser hostilizada. Que tal? É o suficiente pra vocês? Porque a bomba chama-se arma do diálogo, tá, gente? É a arma do diálogo. Sabe o taco do diálogo? Então, a bomba na Coreia é a arma do diálogo. Analistas não acreditam que Pyongyang aceitará a oferta. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, o Bolsonaro coreano, anunciou nesta segunda-feira que oferecia um grande pacote de ajuda à Coreia do Norte em troca da desnuclearização. Mano, o Bolsonaro coreano meteu um 6 me ajuda. 6 me ajuda, velho. Eu falei, eu tô assim, ó. Por dentro eu tô assim, ó. Olha esse cara achando que eu vou cair nesse ziriguidum. Porra, caralho. Os caras... Esse cavalo de madeira grandão, mano. Mó bonito. Vamos botar esse cavalo de madeira aqui dentro. Caralho, esse presente é muito foda, velho. Pô, nunca tinha visto um cavalo de madeira tão grande, tão pesado. Mano, puxa. Abre o portão e puxa o cavalo pra cá. Caralho, o cavalo zica demais, mano. E que durante a campanha prometeu um tom mais duro em relação aos norte-coreanos, chegou a sugerir que os Estados Unidos deveriam reposicionar armas nucleares em seu país, uma proposta posteriormente abandonada. Tem insistido na ideia de oferecer benefícios econômicos para que o norte se livre do seu arsenal. Mudei de ideia, ele é o Enéas da Coreia do Norte, tá? É o Enéas da Coreia do Norte. E o Enéas que, por sua vez, é o Pasquale da bomba atômica. Além de não receber respostas positivas do regime de Kim Jong-un, os norte-coreanos vêm dando sinais de que pretendem realizar um novo teste nuclear. O 7º desde 2006 e o primeiro desde o anúncio de que o país não observaria mais uma moratória autoimposta há 5 anos. Além disso, a retórica ofensiva de Pyongyang contra Seul vem se intensificando.
Mesmo com a pouca disposição do Norte para diálogo, e que está chegando aos 100 dias de mandato sem grandes resultados. Quem diria que o fascista tem poucos resultados, né? Aposta na Carta Econômica como passo para restabelecer um canal de contato. O presidente sabe que o país vizinho vive uma das piores crises das últimas décadas, impactado por secas, enchentes e o isolamento de Covid. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Por que a Coreia tem um problema de... Perguntaram isso no chat esses dias. Por que a Coreia tem insegurança alimentar, sendo que os outros países socialistas conseguem dar uma segurança alimentar muito alta? A Coreia tem um problema muito sério de agricultura. Por quê? O norte da Coreia é muito montanhoso e o sul da Coreia é muito plano. A Coreia do Norte tem só 13% de território agricultável. Para um país bloqueado que nem a Coreia, você ter uma seca ou uma enchente tem um impacto muito grande, muito maior do que tem pra gente, sabe? Até porque o Brasil não é bloqueado. Então por isso que a Coreia tem insegurança alimentar cíclica. Por conta do bloqueio e por conta da porra da Coreia que foi dividida, e o território do norte não tem território pra... O território do norte não tem espaço pra agricultura. O resto da Coreia é montanha. A Coreia do Norte tem muita abundância de minérios. Mas a China ajuda? Ajuda, sim, sim. Não ajuda, né? Eles comercializam com a China. Mas não é o suficiente.